Oi, gente! No vídeo anterior, eu contei uma história sobre o desnudar e eu usei o tarô para falar, né? E eu me usei como exemplo também, mas não é sobre isso. Não é exatamente sobre a minha história ou sobre algo em específico, a não ser o espelho está vazio, que é o nome que eu sempre usei, sempre. Não sempre, mas um bom tempo. Vem, Durga. Oi, gente! Eu sou a Durga. Eu sou a Durga. E eu sou o Loki que tá passando atrás aqui. Tem o Loki também que tá aqui. Eu sou o Loki, gente. Bom, uma história que conta sobre a iluminação, sobre a libertação, né? Então, é quando a gente tira o eu e se olha no espelho como reflexo, como algo que é vazio, né? Então, não que sejamos vazios, somos muito preenchidos de nós mesmos, da nossa sabedoria, da nossa essência, da nossa alma, né? Mas, quando a gente resolve se despir daquilo que chamamos de eu, então é onde a gente pode ser a gota no oceano e também se olhar no espelho e não se identificar, mas sim aprender com o reflexo daquilo que a gente é e daquilo que a gente manifesta, né, Loki? Então, quando a gente resolve se despir, que é o que eu falei, né, quando a gente fica tentando caber, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente já nasce com as nossas virtudes, nós nascemos com as nossas virtudes, né? E a pressão da vida, as virtudes que eu digo é discernimento, a bondade, o amor, a união e etc. Só que no decorrer da vida a gente experiencia pressões, muitas pressões. Inclusive os nossos próprios sonhos internos, muitas vezes que a gente quer aprender a manifestar fora, não sabe como, fica tentando se encaixar. Então, os personagens que a gente tenta se encaixar para ser alguém. E o que é ser alguém? Ser reconhecido de alguma forma? Isso seja em relações, isso seja em trabalho. Então, eu, como as minhas personas, né? Sou professora e terapeuta tântrica. Sou professora de yoga, sou fisioterapeuta, sou terapeuta renascedora. Ah, eu sou. Mas, na verdade, a gente fica tentando caber. Ah, então eu sou professora de tantra, então eu tenho que falar assim o assado, ou eu tenho que... Então é como se a gente quisesse agradar o público para que o público ouvisse aquilo que na verdade vai beneficiá-los. Porque tantra, ao meu ponto de vista, né, até porque é uma das minhas raízes, sim, nos beneficia pela libertação de ser quem a gente é, de aceitar o nosso corpo, de sentir prazer sem culpa e não um prazer só sexual, prazer de viver, o prazer de quem eu sou, de manifestar os meus dons na Terra, né? Na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações e tudo mais. Só que a gente vive exatamente com essas pressões de ter que caber. Eu tenho que caber como professora de yoga, então eu tenho que entrar numa questão mais do Vedanta, então menos eu, né? Eu também passo por esses caminhos, eu tô me usando como exemplo. Então tem hora que eu tenho que falar como professora de yoga, tem hora que eu tenho que falar como professora do Tantra, tem hora que eu falo como terapeuta integrativa ou fisioterapeuta, mas na verdade nenhum desses papéis me definem. E é isso que eu quero trazer pra você, tô me usando como exemplo, mas na verdade a gente tenta estruturar o nosso chão para que a gente consiga expandir e manifestar uma realidade a qual vai fazer com que a gente seja feliz. Justamente para a gente não ficar tentando encaixar numa relação ou numa forma de ser, mas porque a gente é. Então, quando eu vou olhar para as minhas próprias águas e deixar escorrer aquilo que eu sei que, na verdade, eu tentei ser, eu tentei encaixar, muitas vezes me traí, mas não por mal, não porque eu fui mentirosa ou algo assim, ou falsa. Não, eu só entendi que algum papel tinha que caber ali para ser aceito. Porque senão eu não vou conseguir um trabalho, ou eu não vou conseguir alunos, ou eu não vou conseguir X, né? Ou uma relação. Então a ideia do despir é realmente, eu não aguento, é realmente a gente perceber que eu posso respirar e deixar dissolver tudo aquilo que me pesa, que me faz ser quem eu não necessariamente sou. Isso não significa que eu não vou
respeitar os ambientes em que eu frequento, entende? Eu sou livre, eu me sinto bem com quem eu sou, mas as pessoas não são obrigadas a ter que lidar com, de repente, uma situação a qual eu quero me expor demais, porque eu não tô me importando com o que o outro tá pensando. Aí vai para um lugar de libertinagem, que é onde a gente confunde muito, e principalmente o Tantra é mal visto por isso, em vários aspectos, não só sexuais. E estamos aqui... É isso, é ciúme, gente. Durga e Loki. Então, um quer ficar mais perto que o outro. E assim vamos. Então, tô até com pelo. Nesse processo todo, quando a gente aprende a falar, poxa, eu não preciso me diminuir para caber numa forma de relação, eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ser aceita no lugar. Eu posso, na verdade, respeitar o que aquilo tá me trazendo, mas eu não deixo de pensar da forma que eu penso ou de agir, que é as nossas virtudes que veio com a gente, mas que se perdeu nos véus da vida, nas pressões, nos tentar caber e etc. E por que eu tô falando tudo isso? Esse meu canal, eu por muito tempo coloquei mais sobre o Tantra, porque era o que eu tinha mais de material, vamos dizer assim, justamente pelos grupos de Tantra que eu conduzi já. Então eu tinha que gravar essas aulas e eu usei isso para postar. Mas não que o Tantra seja a principal base, é também, junto com o Yoga, junto com a fisioterapia, junto com a espiritualidade. Então, quando a gente aceita quem a gente é, sem precisar caber em papéis, aí é o processo de libertação. Então, quando a gente permite que a vida que a gente está vivendo nos mostre o que de fato é o que eu sou, ou onde eu tentei caber. Então, eu posso me despir de um papel e ainda assim continuar habitando o ambiente que me fez entrar nesse papel. Eu não preciso mudar quem eu sou, eu não preciso mudar a minha personalidade ou mudar a forma que eu era, né? Para agora eu resolvi, eu vou me libertar, eu vou mudar com todo mundo. Na verdade é para que isso seja leve, para que você permita novos caminhos partindo de dentro para fora. E aí é onde você se cura em vários aspectos. Talvez eu tenha que pausar esse vídeo aqui, teve que pausar. E essa cura que eu sugiro para vocês, na verdade não precisa nem ser uma cura, mas acompanhe e observe em que lugar você está na sua vida. Eu tenho um método que eu desenvolvi que chama os 7 véus da alma, que é um processo da jornada tântrica, mas não é só isso. É, na verdade, uma jornada onde a gente começa a despir dos papéis que a gente se colocou e achou que tinha que se manter ali, sabe? Quando, na verdade, a gente pode ter discernimento, colocar cada coisa no seu lugar e criar a nossa própria raiz para que a nossa realidade se estruture de acordo com a nossa verdade. E eu não preciso brigar, não preciso fechar relações, eu só preciso aprender a lidar e me posicionar de uma forma mais harmônica comigo. Então esse processo da gente se autoconhecer, né, e recapitulando também o que eu falei sobre o desaguar, sobre olhar para as minhas próprias águas e deixar isso, então eu sugiro que a gente possa, algum momento da vida, em que fase você estiver da sua vida, onde você olha e você fala assim, gente, eu não tô completa. Tudo bem, a completude é uma busca, né? Nem sempre, e a gente tá na impermanência da vida, a gente não vai se sentir completo, né? Assim, mas, poxa, eu tenho tantas coisas, eu poderia me sentir mais feliz, mais realizada, mais preenchida, e tô me sentindo vazio, eu tô me sentindo X, tá faltando algo. Então, esse é um sinal de que você pode observar os seus passos, os seus comportamentos, como você está se relacionando com a sua vida, o quanto você está feliz com aquilo que você faz ou aquilo que te é imposto para fazer, sabe? Então você começa a se perguntar onde que eu tentei caber, né? E me prendi nisso, né? Porque a ideia não é você abandonar as coisas. Pode ser que isso aconteça na natureza, mas não no processo de abandonar e perder. Não, mas eu trabalho a minha raiz novamente, eu me reestruturo e dou novos passos. Isso pode gerar novos caminhos. Só que não vai ser tão dolorido. Pode ser que em algum momento seja, pode ser que tenha uma torre aí do tarô, né? Pra falar, não, então vai ter que reestruturar tudo. Mas a gente entende que o que não era real, então vai desabar, porque a torre é sobre isso, né? É quando não tem uma estrutura real, ela desaba porque
porque não era real, né? Tipo, não tinha estrutura suficiente. Então você começa a criar novamente. Mas para isso, a gente precisa ter muita verdade conosco, né? Então, olhar para o espelho da alma é perceber que eu começo a enxergar que eu não sou esses papéis que eu me coloquei, eu transcendo, né? Cada momento eu tô num papel, mas de fato, o que tá me movimentando, o que eu tô colocando pro mundo, né? O que eu gosto, eu aprendi algo que eu não gosto e o que eu sei fazer de melhor. Então é quando a gente começa a dar espaço. Né? Então tem o meu método que é os 7 véus da alma, sobre uma jornada da transformação, que muitas vezes eu dou o nome de jornada tântrica, mas não é só o tantra, tá? Onde a gente desvenda esses véus, né? Cada chakra tem um corpo correlacionado, né? Então tem um corpo relacionado. Corpo físico, chakra básico, né? O segundo, né, o Swadhisthana Chakra, já é o corpo mais emocional, né? Então aí a gente vai indo, mental inferior, mental superior. Antes, na verdade, tem o corpo astral, o corpo telúrico, etc. Cada corpo que a gente tem, agora trazendo um pouco de uma amplitude, assim, até espiritual, vamos dizer assim, a gente começa a perceber a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente, coisas que a gente acredita que muitas vezes a gente torna maior, justamente pelos véus, né, pelas sujeiras das coisas que a gente cria. Então a gente começa a desnudar mesmo, a gente vai tirando as camadas. Opa, eu não sou isso. Opa, eu não sou isso. Nossa, eu percebi. Nossa, eu tô ofendida mesmo, por quê? Né? Até no vídeo eu coloquei lá, ué, mas eu fiz isso por quê? Às vezes numa relação. E eu, por que eu fiz isso, gente? Porque a gente acha que tá fazendo certo, mas quem que tá guiando? Quem que tá guiando? Agora entra a Bhagavad Gita, que eu acho maravilhosa a explicação da Glória Arieira, onde ela fala, os cavalos são as emoções, né? E o cocheiro ali sou eu. Se as minhas emoções, se eu não tô segurando ali os cavalos, se eu não tô ordenando com a direção certa, as minhas emoções, os cavalos vão querer correr cada um para um lado, cada um de um jeito, porque as emoções ali atrapalhando tudo. Então, quem tá guiando? Os cavalos ou a consciência, né? Ou aquele que tá ali, a alma, né? Enfim, então é sobre isso, é sobre a gente começar a perceber o que não sou eu e começar a dissolver. Então, o meu convite para você é um retorno para sua verdade. Não que você não esteja, mas observa o quanto você está. Porque muitas vezes a gente acha que tá, mas tá infeliz. Então, se você não tá muito feliz em alguma área da sua vida ou até em nenhuma, alguma coisa você traçou diferente do que a sua alma gostaria, né? Então, é o retorno, o caminho do retorno, né? É a jornada tântrica dos 7 véus da alma, mais conhecida como caminho do retorno por mim. Mais conhecida por mim mesma, né? Porque cada hora eu mudo o nome. Mas a jornada do retorno. Então, o espelho está vazio. Na verdade, é que a gente olhe para a vida com menos projeções e mais permissão, né? Para ver, opa, isso o que passa aqui, o que passa, o que reflete aqui. Então, onde reflete completude, legal, então eu tô. Onde reflete falta, entendeu? Então a gente começa a aprender a lidar com quem a gente é, né? Esse é o convite do Espelho Está Vazio. Então, um beijo. Esse vídeo deve ter ficado bagunçado, porque os cachorros e etc. E o celular também eu tive que... meu vídeo foi cortado em alguns momentos, mas vou melhorando, tá bom? É que eu sou viajante e cada hora eu tô num lugar. Beijo.